live então do portal para ficar nesse vídeo, do portal Universo Materno, iniciativa lá da Unitá, da Carmela e da Bruna. E a ideia é que a gente fale um pouquinho do empreendedorismo feminino e materno, né? Os desafios e tudo mais. E então, vamos lá. Cibele, conta pra gente então, né, pro pessoal que tá entrando, e a gente sabe também que vai ficar gravado. A ideia do portal também né, que essas lives sirvam depois de apoio no futuro para outras mulheres e, enfim, mães que queiram acessar. Então, conta um pouquinho, né, quem é a Cibele, teu histórico profissional aí, ou quem é a mulher Cibele, para todo mundo conhecer um pouquinho de você. Então, tá bom. Muito obrigada pelo convite, né? Por lembrar de mim. Nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas muito Uhum. já nos falamos e nos conectamos em outras oportunidades, né? Tô bem feliz de estar aqui. Então, eu sou Cibele Prado. É, Na verdade, Cibele Domingues Prado da Luz. Essa é a Uhum. Cibele mulher. E a Uhum, Cibele legal. Prado é a enfermeira obstetra, Uhum. né? Sou enfermeira há 19 anos. Trabalho com amamentação há 16 anos. E fui me encaminhando, né, de um longo e longo processo de ter, assim, digamos que dois vínculos, né? Então, eu inicialmente trabalhei com adulto, com pediatria, e eu não me encontrava, não sabia se era aquilo que eu queria, que eu tinha feito. Entrava e saía de um hospital, entrava e saía de uma ala, aí me convidavam para alguma coisa, eu ia tentar aquilo, porque eu não tinha me encontrado. Até que, né, numa maternidade privada aqui de Curitiba, é, eu comecei a pegar gosto pela coisa, né? Então eu fui atendendo as puérperas ali logo depois de cesáreas, né? A grande maioria delas, né, faziam cesarianas, assim como ainda hoje fazem. E eu percebi a dificuldade, e eu fui me conectando, né, com aquele cuidado que o enfermeiro proporciona ali para aquela mulher. E eu via que eu levava jeito, que elas me procuravam depois, que elas me solicitavam, né, durante o internamento. E aí eu fui aprendendo a amar a amamentação. Então, esse foi o meu início. Eu descobri que eu gostava, que era aquilo. Mas ao mesmo tempo, você, né, de uma criação familiar, de cultura, você tem que ter o seu salário, você tem que ter o seu emprego fixo, a sua estabilidade. Então, nossa, você fazer um concurso público e aí você se aposentar na repartição, como dizem, Uhum. né? Sim. A estabilidade, né? Sim, sim. E aí eu fui levando as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava naquele emprego formal e mais o emprego liberal, né? Nos horários vagos eu trabalhava também. E eu Uhum. segui assim, né? Me casei, me formei, né, na especialização, primeiro em UTI neonatal, então, porque eu achava que era pediatria, que tudo que eu gostava era com criança, eu sabia que eu tinha que cuidar de Uhum. criança. E aí eu descobri que eu tinha que cuidar da mulher, porque, né, para ter uma criança bem cuidada, eu tenho que ter uma mulher bem cuidada também. Sim. E aí eu fui trabalhando até ser mãe e passar pelo processo de amamentação, né? E sentir aquilo, né? Como é na pele, né? Na carne, Uhum. o que é ser uma mãe que amamenta, uma mãe que tem que voltar a trabalhar, que tem licença de 4 meses, né? Então eu sou dela, né? Hoje ainda Uhum. já existe uma ampliação um pouquinho melhor dessa licença, mas ainda as mulheres não têm isso. Aí Uhum. eu amamentei meus dois filhos, ensinando o meu marido, né? Então ele que fazia o papel ali de apoiador disso, né? E continuei trabalhando com a amamentação e sempre nesse como um segundo plano, né? Era Uhum. minha renda extra. E até que eu fui convidada por um grupo de parto domiciliar para trabalhar aqui em Curitiba, em 2014.
E aí foi onde eu descobri que era aquilo exatamente que eu queria fazer e que eu estava num dilema interno, numa sofrência, né? Até achando que não era a Uhum. enfermagem que era para mim, é, pensando até em mudar de área, Uhum. mas eu não sei fazer Sim. outra coisa. Aí eu tive um longo período aí de entrega, né, total para esse serviço de cuidar ainda da mulher no processo de parto e também da amamentação, e ainda continuava trabalhando no serviço fixo, na estabilidade, como ainda estou, né? Como eu Uhum. falei que foi um processo bem longo, né? De uma história, né, pessoal, né, de empoderamento, de você valorizar o que você é como pessoa, o que você é como profissional, a sua própria profissão, como ela é vista, né, pelas Uhum. pessoas, né? O que é ser um enfermeiro? Montar um consultório, enfermeiro tem consultório, então para mim aquilo era muito distante, porque a gente valoriza muito culturalmente outras profissões, né? Onde você tem um doutor do lado, onde você é, tem assim um certo status, né? Você é mestre, você é doutor naquilo. Então tinha muito essa construção interna, né? De eu acreditar que eu era uma pessoa importante, que aquilo que eu fazia era Sim. importante. E ainda Sim. venho, né? Essa parte eu acho que eu já consegui superar. Aí vem essa outra parte, que é você entender que você não vai ter aquele salário fixo e você vai Uhum. viver do que você ama. Então, assim, eu tô ali num limbo, né, me preparando, né, para conseguir assim dar esse mergulho, né, que é um mergulho em águas profundas, assim, né? A gente não sabe Sim. o que nos espera, né? Você vai estar um pouquinho naquela incerteza das coisas, né? E isso gera um medo, né? Gera uma ansiedade. Então, Sim. quando veio o portal, quando veio a pandemia, eu tinha foi o ano passado? Você me ajuda a lembrar? Foi ano passado, né, Carol, que eu fiz a minha Foi ano logo, né? passado. Isso. Uhum. Aí, como eu já conhecia, né, o seu trabalho, e aí eu busquei olhar para isso, para eu me apresentar. Quem era a Cibele? Como que eu tenho que me apresentar? Porque até então, mulheres que me indicavam para mulheres. Então, o meu Sim. trabalho, eu via que o meu trabalho era bem feito porque outras mães me indicavam para outras mães. Eu não tinha muita parceria profissional, né, de outros Uhum. profissionais mesmo que encaminhe mulheres para serem atendidas no processo de amamentação. Hoje tem, né, bastante profissionais fazendo esse trabalho e eu já sabia disso e aí eu ficava só sonhando, assim, parecia que aquilo estava lá num pedestal, assim, para mim. Uhum. Nossa, o dia que eu trabalhar só com isso, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Sim. Você se E sente nessa transição agora? sim, muito, 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 assim, um pé lá, um pé cá, assim, né? Aham. Não tem uma data assim muito específica para que eu realmente, né, assuma que o meu trabalho é exclusivo com o cuidado à mulher e a amamentação, ao parto, nascimento, enfim. Mas isso está assim caminhando. Eu acho que eu não tenho mais como fugir disso, Uhum. até pela própria demanda, né? O que me deixou muito, muito, muito feliz, assim, e muito mais confiante, né? Porque eu não dependo efetivamente de ninguém. Eu acho que na minha imaturidade profissional, eu achava que eu dependia de outros profissionais, de médicos mandarem pacientes para mim, né, clientes. Uhum. E efetivamente não, eu não preciso efetivamente disso, né? Depende só de mim, Sim. não depende de ninguém. Então, Claro, com certeza. parece muito infantil assim, né? Mas numa mulher que fez 43 anos ontem, Nossa, é verdade, parabéns. Puxa, olha só. e aí eu me vejo assim, eu falo, gente, por que que eu demorei tanto tempo, né, para ter, né, todo esse discernimento, né, do que era a minha vida profissional, do que eu desejo para mim mesma, né, do que Sim. eu tenho que dar de exemplo para os meus filhos. Eu também tenho uma filha mulher, então eu sempre me preocupei muito disso, né, de como eu demonstrar, né, para ela o que é ser mulher, o que é ser mãe,
o que é ser sim, uma trabalhadora, né? E esse termo empreendedora, porque eu sou muito trabalhadora, eu vou lá e põe a mão na uhum, massa, mas essa questão do empreender, do planejar, era muito longe, né? Muito distante de sim, mim, assim. Porque eu não aprendi isso na faculdade, eu aprendi que eu tinha que ir para dentro de um hospital, né? Fazer sim. assistência. Então, eu acho que sim, eu tô bastante mais com o pé lá do que cá onde eu estou. Sim, sim. É, eu acho que faz parte de um processo de autoconhecimento mesmo, né? Uhum. Porque eu acho que quando a mulher cai no empreendedorismo, não necessariamente é planejado, né? Tipo, que nem você começou trabalhando como servidora pública, você de repente não planejou, um dia eu vou empreender, vou montar meu negócio, vou me Nunca. estruturar, né? Então Uhum. eu acho que de uma certa forma os anos vão dando essa maturidade da gente entender, poxa, onde eu gostaria de estar não está muito legal aqui, né? E também, assim, acho que é importante a gente trazer um conceito de que não existe certo e errado, né? Não é porque você está trabalhando como servidora pública que isso é certo ou errado, ou essa Sim, transição é certa ou errada, né? exato. Porque eu passei por isso na minha profissão, do tipo, empreender é certo ou é errado? Eu acho que cada mulher, inclusive que está ouvindo a gente, às vezes no puerpério ali, que dá aquela loucura, a gente não sabe mais quem é e tal, não tem certo e errado. Pode voltar para o seu emprego e se tiver tudo bem, é isso mesmo. Se quiser empreender, ok, encontra ferramentas para isso. Mas eu acho que essa tua maturidade, assim, de olhar para trás puxa, eu acho que se não fosse todos esses anos de trabalho, hoje você não teria essa, essa vontade, esse ímpeto, essa força, né, de ó, agora eu me sinto dona, né, de todo esse conhecimento, de montar um consultório, enfim, né. Então Sim, é uma construção, né. sim. E o meu atendimento, ele era exclusivamente domiciliar, né? Então, as mulheres, né, a gente que é mãe sabe como é. Você não consegue sair de casa, né, nos primeiros dias, tem bastante dificuldade, né, para se deslocar com o bebezinho e com dificuldade para amamentar, isso piora tudo, né? Então, Uhum, o atendimento domiciliar, eu comecei no atendimento domiciliar, até esqueci de comentar que num dos cursos, capacitações que eu estava fazendo, pelo hospital que eu trabalhava, daí eu fui trabalhar em dois empregos, porque eu tinha dois empregos, eu trabalhava as duas noites, para você ter uma ideia, em dois nossa. hospitais diferentes, numa maternidade privada e numa UTI neonatal pública. Na UTI Uhum, neonatal pública foi que eu fui entender o que era o processo de amamentação, que era preconizado, que era baseado em evidências, que era totalmente diferente da maternidade privada. E aí eu comecei a me atinar e a estudar, e numa dessas capacitações, uma enfermeira que já fazia atendimento domiciliar, ela me convidou para trabalhar com ela. É, e ela sempre ficava me instigando, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. Seria também como, digamos que, uma contratada da empresa que ela tinha. E eu achava o uhum, máximo, meu Deus, a Denise Dapper, até da Neo Baby, ela trabalha até hoje, tem a empresa dela até uhum, hoje, me abriu essas portas, né? E aí eu fui ver que o atendimento domiciliar era maravilhoso, você entender todo o sim, contexto, né, daquela família. E aí eu não tive a coragem, né? Porque eu não tinha essa maturidade, né? Eu sim, entendo hoje que eu não acreditava em mim mesma como pessoa, então tinham várias coisas, né, que permeavam, né, eu fazer essa escolha efetivamente de trabalhar só com o que eu gostava de fazer, que aquilo me dava é, um prazer mesmo, né, me dava felicidade, me dava alegria. Por mais cansada que eu tivesse, eu ia com sim. muito prazer atender assim como vou hoje, né? A E- sensação de missão cumprida, né. Exatamente, né? Assim como E, você que entrega um produto, né? Que entrega uma marca, que você vê a alegria daquele teu cliente, uhum, né? Então eu te entendo, né? aham, Como sim, empreendedora hoje. Eu ainda não estou nesse totalmente, né? 100%
nesse trabalho que eu faço, né? Por conta aí dessa transição e desse planejamento, principalmente financeiro, não tem como a gente falar de Sim, empreendedorismo sem falar de você pagar a tua prestação da casa, de você, né, pagar a escola de sim, filho. Então, você vai fazendo escolhas, né? Então, hoje a minha sim. prioridade são os filhos e aonde eles estudam e, né, eu tenho que garantir isso, que eu acho que a educação é tudo, né, na vida de uma pessoa. Então, a gente tá nesse planejamento financeiro e tenho total apoio aqui de todos aqui em casa, meu marido, né, meus filhos, sabem, né, o quanto eu sou apaixonada, né, pelo que eu faço. Uhum. Então, para que o dia D chegue, tá? Que eu ainda não sei qual é, Sim, mas sim. eu estou nesse processo sim. E o portal veio quando a Carmela mandou, né, o convite, assim, eu acredito que tenha sido um convite que ela foi encaminhando para cada uma das mulheres, né? Eu não lembro bem se Uhum. ela encaminhou ou se ela postou isso. Eu fui, acho que, sei lá, se não foi uma das primeiras que eu entrei lá e falei, eu topo. Não sabia nem direito o que Uhum. ia acontecer, mas eu falei, eu quero estar junto, né? E Sim. aí a gente foi conversando e isso foi crescendo, e aí eu descobri que eu já fazia atendimento online sem saber que eu fazia, porque eu ajudei Uhum. mulheres fora do país, atendi, né? Eu não posso falar que eu ajudei, né? Eu atendi mulheres fora do Isso. país, Uhum. eu atendi na cidade do meu marido, atendo as minhas primas que moram em outros lugares. Lembra da época do Skype? Não sei nem se a Aham, gente usa isso sim. ainda. Eu Agora já fazia não mais, eu acho, né? então, né? Agora é Mas Zoom, é aham, WhatsApp. talvez os mais novos aí nem tenham ouvido falar disso. Mas existia, gente, o Skype, então a gente fazia uma ligação por um número, né? Uhum. E aí eu conversava, eu apoiava, eu orientava essas mulheres por WhatsApp, por vídeos no WhatsApp, depois que veio o WhatsApp, né? Então, e elas deslanchavam na amamentação. Então, era uma felicidade maior Uhum. ainda, porque eu não estava ali presencialmente, né? Sim. Avaliando aquela mama. Então, eu sabia que eu sabia ensinar, né? Porque é isso Uhum. que eu faço, eu ensino as mulheres a amamentar, não só tecnicamente falando, né? Do manejo disso, mas tudo que envolve a amamentação. Aí, eu vi que o portal, eu falei, gente, as mulheres não vão poder sair, como é que a gente vai fazer, né? Eu sou profissional de Uhum. saúde, teoricamente, os profissionais de saúde não estavam proibidos de circular e de atender efetivamente, mas mesmo assim o medo veio, né? Meu Sim. marido, né? Meu marido é grupo de risco, meus pais, né? Que eu tinha, né? Tenho contato, a minha filha tem bronquite asmática, então eu deixei um Uhum. pouquinho, assim, um tempinho de atender, me resguardei, e aí os atendimentos online começaram a aparecer mais também. E daí logo Sim. retornei também para os atendimentos presenciais. Mas, e aí conhecer e se conectar com mulheres no meu atendimento, que também estavam no portal, que aquelas mulheres que eu atendia também precisavam dessas mulheres que estavam, né, em casa, ou sei lá, com suas lojas fechadas, com seus produtos, né, ali, Sim. né, sem circular. Então, tudo foi se conectando e umas, né, apoiando as outras, né, e para aquele final, né, que é o nosso cliente, no meu caso é a mãe, o bebê e aquela família, eles estarem bem acolhidos, né, bem assessorados, Sim. né, dentro dessa rede. É. E acho que essa troca também que a gente tem, né, entre empreendedoras, né, como que cada uma está conseguindo levar o seu negócio, Sim, enfim, organizar, e é aquilo que você falou, às vezes você não consegue enxergar o dia D, né, sim, mas talvez de pensar, por exemplo, em estratégias ou em formas para você organizar a sua questão financeira, ou enfim, como deixar essa rotina mais leve também, né? Porque eu venho de um empreendedorismo assim muito, nossa, vou vender, né? Na época que eu comecei com a empresa lá atrás, ai, vou vender e tal. E agora eu já sinto, poxa, eu acho que eu tenho que estar bem com o que eu estou fazendo. Então, olho para o cliente, olho para a situação, mas vamos pensar em como ter qualidade de vida nesse meio, porque acho que a pandemia trouxe muito isso exatamente, também. Como que você exato. leva dois empregos hoje? Porque querendo ou não, aliás, dois empregos não, né? Porque a gente é mãe, aí você é servidora pública, você tem o teu negócio, e como que Uhum. fica nisso tudo? Conta um pouquinho assim, como que você tá lidando nesse momento?
Uhum. Então, eu já vinha eu cheguei numa estafa o final do ano passado, que aí eu realmente fiquei doente, né? E é isso que você falou, não Uhum, tem, ninguém leva, ninguém é saudável fazendo o que eu fazia. Mas eu não sei explicar por que que eu continuava, tá? Uma coisa que eu tive daí que fazer uma escolha, né? E realmente deixar alguma coisa de lado. E aí foi onde eu deixei de atender os partos domiciliares com o grupo. uhum, Então, quando a gente faz escolhas, né, a gente tem né, as suas perdas e os seus ganhos, né? Então foi uma perda bastante grande, porque é uma coisa que é muito apaixonante, que não tem explicação, né? Você atender um parto domiciliar. E aí, pensando nisso, eu falei, eu preciso me cuidar, porque daí eu fiz uma anemia muito grave, eu quase fui nossa. internada. E assim, eu sou católica, né, e cristã, e todas as coisas que acontecem na minha vida, eu sei que existem os sinais, seja lá como as outras pessoas pensam, né? Então eu vinha dando alguns sinais e eu não enxerguei, eu não olhei para eles. Então eu tô Uhum, olhando mais para isso e tô me conectando mais com isso, né? Sexto sentido, seja lá o que for, porque já aconteceram várias situações assim, não é a primeira, não foi só comigo, às vezes com outras pessoas, de eu não olhar para aquilo que eu estava sentindo e colocar para fora e falar, olha, vamos fazer diferente porque não vai dar boa isso aqui, vai dar ruim. E daí dá ruim, uhum, entendeu? E sim, aí foi onde eu tive que optar. Eu falei, o que eu sempre amei foi a amamentação, então eu fazia o serviço público, fazia parte do grupo, né, dentro de um atendimento em equipe, mas os atendimentos de amamentação nunca me largaram. Então eu uhum, quase não tinha final de semana, eu não tenho noite, sim, enfim. Aí, porque a amamentação é urgência, não é uma coisa que sim. você consegue muito agendar. Olha, eu só consigo te atender semana que vem, não dá? É na Não hora. dá, tem que ser ali, sim. Exatamente. E se você tá, sei lá, das 8 às 6 no teu emprego, só te sobra de noite, final de semana, Uhum. né? Ontem eu cheguei 9 horas da noite, né? Com Sim. uma surpresa aqui, minha família me esperando. Uhum. E, né, foi muito gostoso. Eles entendem que isso também, para mim, é muito prazeroso. E quem eu atendi, eu falei, olha, hoje é meu aniversário, né? E as pessoas ficam felizes, Sim. né? E eu também estava feliz de estar Sim, ali, claro. né? Aí eu tive que fazer essa opção. Então hoje eu estou com dois vínculos, não mais três. E Uhum. tô me cuidando, né? Tô fazendo terapia, porque aí, quando começou a pandemia, eu falei, agora eu vou ter que fazer terapia, não Dá vou dar conta conta, não vou disso. dar conta. Sim. E aí eu tive o Covid, meu filho também, Olha no final, só. no final de setembro. Mais uma vez, foi um sinal. Falei, foi exatamente isso que eu Sim. vou falar, o que eu pensei. Eu pensei, se eu morrer, o que que eu fiz? Foi isso que eu pensei. Sim. Então isso veio muito forte, assim. É engraçado que a gente tem que ouvir. A gente escuta muito as pessoas falando, né? Ah, aproveita a sua vida, viva o dia como se fosse o último. Mas Exatamente. acho que quando é com a gente, o buraco é mais embaixo, né? A Então, gente tem que ir sentindo esse baque, né? isso, ou quando é com o filho teu, né? Sim. A gente não teve sintomas graves, efetivamente, mas aquela sensação do não saber o que vai acontecer. Sim, o risco só de estar ali na Exatamente. situação, né? De você ter contaminado outra pessoa, porque a gente que é Uhum. preocupado com isso, né? Você também pensa nos Sim, outros, né? Então a gente sabe que tem um monte de gente aí que não se preocupa com nada, né? Mas aí você. São pessoas que tiveram contato com a gente, poucas, mas importantes, né? Todas. Então, sim, então assim, foi um final de setembro, começo de outubro ali que foi muito, mexeu muito também, né? sim, muito forte, É, né? e eu tenho uma amiga que acho que entrou aqui, a Fabiana, eu acho que ela deve estar aí, amiga, comadre, irmã, assim, que ela me fez uma pergunta um dia. é, você sabe, Siba? Elas me chamam de Siba. Você sabe, Siba, quantos atendimentos você faz? Daí eu falei, olha, Fábio, eu vou ser bem sincera, eu não fico contando. Uhum. Eu tinha esse medo, né? Eu
me deparava com essa imagem ali de fazer, de planejar, de escrever, olha, atendi X mulheres, eu ganhei tanto, será que isso é o meu sim, salário? Não é? Porque daí você tem que tomar uma decisão. Daí você tem que olhar para aquilo e falar, opa, sim. né? Ou vai ou racha. E aí, Assumir, né? aham, e eu nunca gostei muito desse negócio financeiro, entendeu? Eu queria que alguém Sim, fizesse para mim. E eu falo assim, ó, tá aqui, eu ganhei isso aqui, vai aí, paga a conta, sim. né? Faz as contas, guarda, faz o que você quiser. Eu não, eu gosto de conforto, óbvio, né? De ter, assim, o mínimo de conforto, mas eu nunca fui muito ligada, assim, e nem aprendi isso, eu acho que pessoalmente, né? Na criação, assim, em fazer reserva, em pensar muito nessas coisas, né? E Uhum. aí ela falou: Olha, eu vou te ajudar, você quer ajuda? Assim, e ela é maravilhosa. Tá aí. Ai, Uhum. Tá ai, aí, Fabiana. aham. Amor da minha vida. Aí ela tá me ajudando, entendeu? Então, Olha que só, também é uma sim, mulher empreendedora, ela faz crochê maravilhosamente bem. Então, sim. cuidou, né? Abdicou da profissão, porque ela estudou comigo para cuidar da família Olha e ficar com só, os filhos. sim, Enfim, aí a gente tá nesse processo aí de. sim. Eu acho legal isso que você comentou, porque invariavelmente no empreendedorismo chega uma hora que a gente não consegue dar conta de tudo. Por mais que nem você, você vai atender, é a tua questão técnica, né? Você vai lá, atende a mãe, atende o bebê e tal. Mas existem partes do negócio que nem sempre a gente vai conseguir dar conta, né? Que precisa de alguém que tenha uma capacidade maior ou que tenha gosto por aquilo, né? Que de repente, eu não gosto de cuidar disso. E qual é o problema? Viva a rede de apoio, porque eu acho que muitas vezes, para mim também falar sobre questão financeira é um calo, né? Meu marido que o diga aí. Então ele que cuida dessa parte, ele cuida, né? A gente se entende, mas eu acho que assim, a questão maior é a gente conseguir sentir que a gente não precisa dar conta de tudo. Quando tinha a Uhum. empresa, aí eu costurava, eu ia na feira, eu carregava os filhos embaixo do braço com aquele poder, né, de nossa, sou Ai, empreendedora. E aham, isso sou veio um foda. peso, em algum momento eu sou foda, só que não, tô lá com os braços doídos, né? Ai, tô costurando com a minha filha aqui no sling. Gente, pelo amor de Deus, tudo bem, é necessário, ok, mas vamos pensar numa alternativa, né? Uhum. Então eu acho que vem muito isso, assim, né? Que nem, eu fiz tua marca. Nossa, que incrível! Você poderia ter feito um desenho. Ok, tem muitas empreendedoras que fazem, e eu acho que isso é importante, né? A mulher, ela sentir aonde que ela tem que atuar. Mas se chega no momento que você fala, não, isso aqui não é pra mim, ok, tem alguém que pode fazer? Fábio, se organiza pra mim, por favor, né? Ou, enfim, Carol, vamos fazer um material aqui, preciso me divulgar. Eu acho que é, a gente tem que desromantizar, pelo amor de É, Deus, aham. porque não é fácil carregar o fardo todo sozinha, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Aqui você tem sorte aí, porque o meu aqui não gosta também de fazer essa parte. Fica os Então, dois assim, vai! menina, isso, empurra pra lá, empurra pra cá, ele é mão de vaca, daí ele fica segurando. Aí, às vezes, eu escondo as coisas que eu compro. Aí, acho que ele nem tá me assistindo. Mas eu escondo, assim, porque daí eu sei que ele vai ficar bravo. E aí você precisa, né, se dar um presentinho às vezes, entendeu? Ah, Sim, com certeza. né, se sentir bem aí com uma roupinha nova e tal. Enfim, o que fizer sentido para você, né? Mas essa parte do financeiro pega, assim. Então, a gente tá Sim, aí, né, dando uma calibrada em algumas dívidas e tal, para quando eu me jogar, né, definitivamente nisso, a gente tenha essa organização e essa tranquilidade, né? Porque não dá também para dormir preocupada, dormir devendo, sabe? É uma coisa que sim, eu não sei lidar. Eu não consigo, e eu sofro demais com isso, e aí eu preciso estar nessa tranquilidade para conseguir, né, ter a certeza de que, né, o que eu vou fazer para o resto da minha vida é trabalhar
só com a amamentação e com as mulheres e os bebês. Sim. Eu acho que isso vem também quebrando muitas crenças, né? De que a mulher tem que dar conta, de que ela tem que ser mãe, que ela tem que estar maquiada e estar disponível, disposta e sorrindo. E aí a gente começa, claro, vão ter momentos que ok, né? Você vai conseguir, vai ter outros momentos que você vai ter que dizer não para algumas coisas, né? Tipo, não, Uhum. grupo, eu não posso mais atender, né? É, essa, Preciso focar em outra coisa. essa parte do dizer não foi muito crucial assim para mim em algumas situações pessoais, tá? Porque eu não sabia dizer não para ninguém, nem pessoalmente, nem profissionalmente. Então aquilo me desgastava muito. E aí eu fui, né, tomando fôlego. E daí quando você fala o Uhum. teu primeiro não, assim, que o teu coração vem aqui, assim, bate forte, dá aquela, né, aquele medo, né? Onde você não está atendendo a alguma coisa que estão te solicitando, ou porque você não acredita naquilo, ou porque está errado, enfim. Aí, sabe, eu fui sempre me fortalecendo e em alguns momentos, né, precisei de ajuda profissional, até falando em atendimento psicológico mesmo, sabe? Porque eu não estava Sim. conseguindo lidar com algumas coisas e daí você acha que está com depressão, você acha que está angustiada, você acha que está querendo desistir e na verdade não, é só você conseguir lidar com essas emoções, você ter esse apoio e buscar dentro de você, né? E Sim. realmente não é fácil, né? Você tá com filhos e eu já fiz isso, eu já levei filhos para reunião de grupo, então eles saíram da escolinha, pequenininhos, tal. Então, não é uma coisa saudável, eu tirava eles da rotina deles, sabe? E eu comecei a olhar, falei, gente, eu não posso fazer isso com os meus filhos, né? Em Uhum. detrimento de um trabalho, em detrimento de ter o meu ganha-pão, né? Então, aí aquilo foi, né, me caindo as fichas, assim, uma a uma, ainda bem que não veio tudo uma vez. E aí, eu fui me fortalecendo e me engajando mais nesse olhar do empreendedorismo, do trabalho liberal, Sim. informal, seja qual o nome, né, se dá. Entrou mais Uhum. uma grande empreendedora aí, a Joyce, olha lá. Ela tá falando aqui, a Joelma. Aham. A Jo é uma grande amiga minha. Morei com ela na época da faculdade. Também empreendedora, mãe empreendedora. E ela tá falando aqui sobre a precificação e amizade. Eu acho que isso é um assunto super delicado, não só com relação à amizade, mas eu não sei se você passou por isso, Cibele, mas, por exemplo, da gente conseguir olhar para o nosso trabalho, para a qualificação, para a experiência e conseguir dar um preço, um valor para aquilo, né? E Aham. não só para a tua hora de trabalho, mas para os custos, né? Que nem eu Uhum. pago o meu sistema para usar, né? O pacote Adobe, nananã, tem equipamentos provavelmente que você tenha, né? O Sim, teu conselho regional que você tem que pagar. sim. Então, como que foi para você assim olhar para essa questão de se empoderar e poder cobrar? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Eu vou dar um exemplo assim que é muito, para mim ficou muito marcante assim, porque na enfermagem a gente, né, formado enfermeiro, então assim tem uma cultura, né, muito assim daquela doação, né? O enfermeiro ele é bom, né? Ele Uhum, cuida, né? E aí ele se doa para aquilo, e eu acho que talvez a sociedade também entenda isso, porque aconteciam coisas assim lá no prédio onde eu morava, onde eu morei primeiro, fui no apartamento. Então, tinha uma injeção para fazer. Alguém pedia, você pode vir aqui fazer a injeçãozinha para mim? Daí uma eu injeçãozinha. ia e fazia, daí eu pensava, pô, caramba, né? Por que que ninguém bate na porta de um pediatra e fala assim, você pode dar uma examinadinha no meu filho? Ninguém faz isso, entendeu? Só que eu não conseguia lidar com isso, eu ia e fazia, porque eu não sabia dizer não. Aí na amamentação, então assim, muitas vezes eu atendi de graça. Não foram nenhuma nem duas, muitas vezes. Então, assim, a Carol me conhece, daí a amiga dela ganhou neném, aí a Carol liga pra mim e fala, e deslancha lá toda a ladainha das dificuldades, dos perrengues da mulher lá. Eu ia lá, atendia,
porque eu era amiga da Carol, eu não cobrava da amiga da Carol, entendeu? E aí eu saí já de algumas casas, porque fulano disse que você ajudou, tá? Então eu não conseguia me conectar com esse ajudou, eu achava que eu estava sendo contratada, olha que burra. E eu chegava Uhum. lá, eu fazia todo o meu trabalho, e eu saía e as pessoas me davam muito obrigada, e tipo, eu ficava naquilo, o que que eu falo agora? Como que eu cobro? E eu não cobrava. Já aconteceu Uhum. muitas vezes, lá atrásão, tá? E aí eu Eita, atendi, amadurecimento. então, aí eu atendi, acho que é mais ou menos, eu não lembro quantos anos que ela tem, uma esposa de um primo, né? E eles realmente não tinham, assim, né, a condição e tal, de pagar o atendimento. Com muito prazer, parentes, óbvio, eu atendi. E aí, um dia ela me mandou mensagem que a vizinha dela tava com dificuldade e tal. E aí, na hora me voltou aquilo, assim, eu já não fazia mais isso, né? De não atender, Uhum. de atender de graça, enfim. Aí, eu pensei, o que que eu vou responder, né? Aí eu fiz uma resposta muito acolhedora, né? Eu falei, olha, obrigada pela indicação e tal, mas você pede por gentileza para passa o meu contato para ela, para eu falar diretamente com ela, né? Uhum. E daí ela me perguntou, ela falou assim, ah, então quanto que você cobra e tal, não sei o quê. Daí eu falei assim, olha, é X. Não recebi ligação da vizinha e ela também não me mandou mais nenhuma mensagem, entendeu? Sim, Porque, né, viu que, ela não vai ajudar. Ela vai cobrar o sim. trabalho dela. E realmente, se a mulher ela precisa de um atendimento, ela vai buscar, seja no particular, seja no SUS, que também existe apoio para isso, para o que eu faço, né? E eu nunca deixei de atender uma mulher por questão financeira também, tá? Todas elas Uhum. sabem disso, é, então dá para negociar. Eu já fiz permuta, né, de alguma coisa que Uhum. também me interessava, mas eu nunca vou deixar de atender uma mulher e um bebê por isso, né? Mas assim, Uhum. se eu fizer isso, vai ser porque tá confortável para mim, porque eu quero fazer. Né? Eu aprendi bastante isso é, com uma psiquiatra que também me atendeu numa das vezes que eu tava meio pirando, pensei que eu ia precisar de remédio, e aí Sim, ela foi me entendendo, né, que tem eu acho que uma frase que a Carmela fala muito, que é a energia de troca, é uma energia de sim, troca, o valor financeiro, o dinheiro, né? Então, é bem importante isso, porque eu pago meus cursos, né? Eu me capacito, eu compro os materiais, né, que eu preciso para atender. sim, Então, é isso. Eu passei por algumas sim. dificuldades nesse sentido, É. sim. Eu acho que isso fortalece o discurso, né? De você poder dizer, olha, de repente, eu preciso ver na minha agenda se eu tenho um horário para atender ela. Opa, ela tem uma Ah, agenda, ela faz atendimento. Então, já isso! fica diferente como a pessoa ouve, né? Aham, Porque se você aham. falar, eu posso passar algumas dicas, pronto, ela já vai entender que, Mas ok, isso vou pedir uma dica, né? Aham, isso acontecia demais, assim, a consultação no WhatsApp, tá? Sim, Acontece ainda, porque é uma ferramenta rápida e fácil, e sempre a amamentação é urgência, né? Então, eu não posso deixar uma mulher sem um norte ali, né, para que ela consiga é, até me esperar, por exemplo, para o atendimento, porque às vezes não é naquele momento, né? É depois das 6. sim, Então, mas isso já está acontecendo e ao mesmo com relação à agenda, né, que você falou, de eu não ter agenda. Então, eu tô sim, ficando ao mesmo tempo um pouco angustiada, mas feliz ao mesmo tempo, porque tá me dando mais claro, segurança ainda de que sim. eu posso me jogar nisso, né? O dia D tá chegando, Cibele. Então, menina do céu. Sim, eu só queria comentar rapidinho ali que a Jo falou, né? Agora que eu vi que tem Joyce, desculpa, Tem, corrigi antes, né? Tem a tá, Joyce e a Joelma. isso. A Jo falou ali sobre a questão dos amigos, né? Quererem oferecer um valor pelo trabalho. Eu acho tão complicado isso, né? Porque às vezes a pessoa se sente nessa posição de dizer, olha, não é nem quanto vale, né? Mas assim, olha, eu posso pagar tanto, né? E aí a gente fica naquela posição, talvez, de dizer o que que é possível e o que não é, né? Então, dá para Exatamente. parcelar? Eu posso parcelar. Olha, eu posso Aham. chegar até aqui de desconto, né? Sim, Mais do que isso eu não consigo fazer. Eu vou dar uma enxugada também no que eu vou sim, oferecer. Então, eu vou te sim. fornecer as fotos, mas não vou tratar. Talvez, né, seja
aham, uma alternativa. aham. Mas é super delicada essa questão do dinheiro, porque acho que envolve muitas crenças também. Cada um vai ter uma, Sim, né? exatamente, exatamente. E aí, você falou em crenças, né? Eu lembrei das crenças limitantes que a minha amiga Fábio vem me abrindo assim a mente com relação a isso. Ela estuda bastante essas questões aí tá assim me apoiando bastante nisso. Mais uma vez, obrigada, Fábio. Eu Ah, não tô conseguindo legal. ler uma frase aqui de alguém, não sei se você consegue. Aham. Ah, a Jo colocou aqui que ela gosta de permuta, mas que fizeram uma permuta, uma proposta meio indecente ali, dela fotografar um evento de 8 horas em troca do valor da inscrição do evento. Eu acho que, bom, Ué, não mas sei, ela ia né? estar trabalhando? Como assim? Então, e às vezes o valor da Imagina. hora, tipo, ia ficar totalmente incompatível, né? Uhum, Eu acho muito complicado, até porque depois talvez você teria o trabalho de editar as fotos, né? uhum, Disponibilizar e tal. Então, acho que às vezes a gente vai receber propostas indecentes mesmo, mas, tipo, a gente não consegue controlar o outro, né? Então, às vezes a gente exatamente. tem que estar numa posição do tipo, olha, você tá, tá um Uhum, pouco fora da realidade, né? é verdade. Então, tem isso, né? Sim, Mas essa sim. questão do valor, do preço, eu vejo que de um modo geral, não posso falar por todas as mulheres, né? Mas a maioria, assim, que eu comento, que eu converso, que está começando a empreender, tem bastante essa dificuldade, uma crença mesmo de qual é o valor do meu trabalho, né? Que nem, eu faço Uhum, crochê, como que eu vou colocar preço nisso? Se a vizinha faz aham, crochê e me dá um negócio aqui, né? Então, aham. tem uma questão muito delicada, assim, nisso, interna, eu Sim, acho, de cada mulher, cada empreendedora, de olhar para o seu negócio como um negócio. Isso aqui uhum, não é uma brincadeira, né? Você não está brincando de atender mãe, de examinar mama, de ver, né, questões muito sérias, né? sim, sim. E assim como cada uma dentro do seu negócio, né? Então é necessário que cada uma consiga olhar para o seu negócio, para o produto ou para o serviço, se empoderar daquilo, né? E Sim. às vezes é um processo que leva tempo. Aham. Recentemente eu me lembrei agora, uma colega do interior do Paraná, aqui de uma cidade pequena, até então ela era a única enfermeira que fazia esse atendimento, como eu faço aqui. E aí começou a surgir mais, né? E aí ela me mandou mensagem assim super desanimada, assim, que ela tinha percebido lá por agosto que tinha, eu lembro até que foi agosto, porque ela falou que ela já contabilizava os atendimentos, e ela falou que agosto era um mês que dava uma reduzida. E aí, Uhum, e justamente num mês que reduziu, começou a aparecer essas outras pessoas. Então, eu vou chutar aqui que eu nem me lembro o valor, mas, por exemplo, ela cobra 250 e a pessoa que entrou no mercado 90. Daí, eu daqui, com todas as minhas crenças limitantes, falei, guria, né? Falei, bem curitibana que eu não sou, né? Falei, guria, você tá aí há muito tempo, você tem as suas clientes, você tem o seu conhecimento, o seu nome, você não vai poder baixar nunca o seu valor. O atendimento sim, dela naquele valor é para as clientes que procurarem ela. Tem cliente para todo mundo, entendeu? E claro, com também, mesmo certeza. sendo uma cidade pequena, tá? Uhum, E às vezes, né? Até falei para ela que é o que às vezes acontece também comigo, de eu atender pessoas que já foram atendidas, né? Então, aquela mulher não teve ali o retorno que ela esperava, o que, né? A resposta, o resultado, seja lá o que for. É, e aí acaba caindo para mim. E eu falei isso para ela, eu falei, as pessoas começam, têm menos experiência, aí quando pega uma coisa que é sim, mais buchinha, assim, que, né, que não dá conta, vai cair para você, entendeu? E aí eu dei ideias para ela, olha euzinha, que não sabia nem mexer no Instagram. Eu falei, ó, eu acho que você tá postando muito só os bebês que nascem e a Golden Hour. Você atende desmame, você atende complicações como candidíase mamária. Comece a postar mais sobre isso, que esse é o teu sim, diferencial. Daí eu falei, nossa, eu nem atendo, nem sou que nem elas, né, mergulhada no negócio, mas eu já tava sim. lá, né, dando essas dicas, assim, para ajudar, né? Claro, mas é isso mesmo. Eu acho que faz parte do processo a gente olhar para fora e depois olhar para dentro, né? Eu, na minha profissão, nossa, tem gente que faz uma logo, uma loguinho por R$ 50. Às vezes você vê lá no Clube da Alice valores que eu olho e falo, meu Deus, eu não vou nem comentar nada aqui. Tipo, R$ 100 a pessoa faz tudo, cartão, logo, nanana.
E aí eu fiquei pensando, poxa, não é o nível de profundidade que eu uso no meu trabalho. Eu não faço um Exatamente. desenhinho para o meu cliente, então eu não posso querer me comparar ou querer convencer o cliente de que ele quer pagar barato e quer ter um trabalho bem feito. Ele vai, às vezes, descobrir, vai contratar, vai vir um negócio lá com aquela qualidade e aí ele vai Uhum. decidir se é aquilo ou não, né? Sim, Mas acho que isso faz parte, até uma pessoa comentou ali em cima, tem dificuldade de, agora eu não vou lembrar o nome, desculpa, de precificar, né? sim. Eu não sei, como que foi para você isso, Cibele, para você conseguir se empoderar do valor que você cobra, ou se você ainda sente uma questão nisso? Não, não sinto mais, mas antes eu ficava meio de olho, assim, né? Enquanto que como que outras profissionais estavam cobrando, quanto, na verdade, né? Outras profissionais estavam cobrando, para eu ir me mantendo, né? Até que hoje não me preocupo com isso, né? Fiz o meu preço, é o que para mim faz sentido, tá? Sei pessoas que cobram mais do que eu, assim. É, mas eu acho que é o que faz sentido para mim, é o que me deixa confortável em receber, né? Eu acho que tem isso também, que é Sim. precificar, no meu caso, é, ele agrega um valor que não tem valor, entendeu? Você é saúde, é a vida, é proteger aquela criança, porque como eu trabalhei muito tempo na saúde da criança e a amamentação lá no Ministério da Saúde, ela é uma política pública dentro da saúde da criança. Então, ela vem como proteção para aquela criança. E foi muito tempo desvinculado da saúde da mulher, sabe? Então, Uhum. você proteger aquela criança que não tem escolha, né? A mulher, ela, né, passa pelo processo de amamentação, mas aquele bebê não tem escolha, o que vai ser ofertado para ele, como vai ser, como esse processo vai se dar. Então, eu protejo muito o bebê, fortalecendo as famílias na amamentação. Esse é o meu foco, né? Claro que eu olho para a mulher, sim, que também, né, não dá para né, a mulher fazer uma coisa que não faz sentido para ela ou que não tá saudável, né? Porque não vamos também entrar muito nesses pormenores assim, que tem aí Uhum. né, esse empoderamento, né, das mulheres e tal, muitas vezes acaba levando até por esse lado, né, o do corpo, da escolha dela, que ela que tem que escolher amamentar ou não, né, eu também lido aí um pouquinho com Sim. essas questões, que não vem ao caso agora, mas o meu foco é sempre na saúde da criança, né, que se, né, essa mulher está bem cuidada e aquela família tem informação, né, correta, ela vai conseguir, né, que promover, né, a saúde desse bebê com a amamentação. Sim. É super importante, né? Eu acho que cada mulher, cada empreendedora vai passar por um processo, talvez, de construção de si, do seu negócio, para Uhum. conseguir olhar para o valor, né? Sim, E pode e assim, falar. eu lembrei uma questão também importante, como na nossa profissão não se tem muito esse fomento de ser um profissional liberal, não se estimula o nosso conselho mesmo, assim, né? Não tem assim dentro da nossa formação, né, que a gente tenha mais essa autonomia. Então, eu até entrei, eu vou lembrar do negócio da injeção, tá? Só para dar um exemplo. Eu entrei num site para ver a tabela, né, que existe dentro da enfermagem os procedimentos de enfermagem, mas o procedimento Uhum. de home care ali, de atendimento domiciliar para amamentação não existe uma precificação, mas para injeção tem. E eu nunca esqueço disso, que Sim. um casal que ia ter gêmeos tinha que fazer uma medicação por conta do bebê lá que ia nascer antes do tempo e tal. E eles me chamaram em casa para fazer a injeção. E aí eu não atendo muito isso, fui lá consultar. Eu nunca esqueço, era R$ 5,76 uma aplicação de injeção. Daí eu ia daqui lá no Jardim Social e eu lembro que eu cobrei 30 ou R$ 40, eu Nem o não lembro. estacionamento não ia. Se você Entendeu? precisasse, né, de estacionamento. Exatamente. Então, aí a gente vai se deparando com isso também, que daí vem de uma cultura, né, Sim. de um apoio ou não, né, de cada profissão aí dentro dos seus conselhos. E aí não tem como você precificar sem
que valor é agregado, né, a isso. sim. E aí eu até estou matriculada numa capacitação de uma enfermeira, não é nem enfermeira, é de uma, como é que chama? Quando ela é MBA, eu não me lembro bem se é isso o nome. Ela vem da parte administrativa, né? E tá atendendo mulheres, faz nutrição, partiu para esse atendimento também da amamentação, mas ela tem esse olhar dessa organização administrativa. E daí ela forma profissionais dentro do que eu faço. Então, Uhum. o atender, Nossa, que legal. o prestar assistência, beleza, não preciso disso, assim, ou outra atualização, né? Sempre a gente Uhum. aprende. Mas essa outra parte, né, da precificação, qual é o teu público? Que mulheres você atende? Eu sei na Sim, minha cabeça. Mas, assim, colocar ali numa planilha, saber que profissão ela tem, qual é o bairro que eu atendo mais. Eu sim. não fazia nem ideia disso. E ela traz tudo isso nesse curso agora, vai ser em dezembro, por conta da pandemia, ia ser lá em março, e aí foram adiando. Uhum. E assim, ela traz profissionais que já são empreendedoras dentro da enfermagem, né? Dentro da profissão que envolve a amamentação. Então, eu estou olhando e me matriculando em coisas nesse sentido, Sim. né? Que Por isso que, legal. É a por isso que o profissão se dia. renovando também, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. E é um passo de cada vez, né? Até chegar o dia D. Sim. É, com certeza. E assim, até comentando, né, da tua profissão, eu não conhecia o poder da tua profissão até eu estar grávida. Que aí Aham, eu tive o parto com o enfermeiro obstetra, né? aham. E aí, assim, eu acho que cada família, talvez, cada mulher, vai entender esse processo conforme for passando, né? Porque uma mulher que quer muito amamentar e que precisa de um atendimento de um enfermeiro para conseguir ser orientada e para ter sucesso na amamentação, depois ela vai entender. Poxa, esse profissional Exatamente. fez toda a diferença na minha vida. Sim. Não foi só alguém que E- foi lá e fez uma questão técnica. Não, mudou a vida, né? Daquela Sim. criança e da mãe. Isso, e hoje eu vejo alguns profissionais médicos, né, que são agora parceiros, aí eu tenho essa parceria hoje, que eu não tinha antigamente, e principalmente de pediatra, porque você lutar contra a indústria da fórmula na minha profissão é muito difícil. Sim. E sempre a palavra do médico, ela prevalece, né? E hoje eu vejo alguns médicos que falam disso para as mulheres, olhe no teu enxoval, né, no Uhum. processo de amamentação, olhe para isso, Sim. né? Então, é bem bacana, sabe? Então, Sim. dá assim, mais reconhecimento, né? Você se sente importante mesmo, né? Não só Sim. naquele momento em que tá tudo estragado ali, que tá todo mundo com dificuldade, mãe chorando, neném chorando, que aí a Sim. gente, né, vai resgatar isso. E eu atendo hoje, por incrível que pareça, pessoas que não sabem que existe essa profissão. Por Sim. que elas não sabem? Porque a gente não se mostra, né? Sim. E Então, culturalmente talvez não existe olhar para isso, né? Mas exatamente. vai mudando a passos de Sim. formiguinha, né? Eu tô um pouco preocupada com a hora, que eu tô meio perdida Sim, aqui. eu ia Tava... comentar contigo. Eu acho que já tá dando. A gente É, começou a falar mais ou menos 8h20, né? Eu acho que a gente já podia ir são 8 e encerrando. 15 agora, acabei de olhar É. aqui. Uhum. Aham. Bom, Que bom. então, puxa, vontade de continuar, né? Quem Pois sabe é, a gente estimula mais conversas aí, né? exatamente, né? E que as mulheres empreendedoras, né, se motivem a participar e também vir contar as suas histórias aqui, né, para o espaço Sim, da sim. Unitar, né? Com certeza. Acessar lá o portal Universo Materno, ver as outras lives que estão lá no canal do YouTube, se Exato. cadastrar também para receber o conteúdo. Tem podcast, tem live, tem, Isso. nossa, um monte de material lá no blog também. Bem E legal. também obrigada por aceitar o convite de estar Aham. aqui, Ah, eu Carol, fiquei bem querida. feliz. Aham, Sim, amada, fiquei minha feliz parceira. também. Pois é, Aham. querida. Eu fiquei bem feliz de conversar um pouquinho contigo. Espero um dia te conhecer pessoalmente ainda, Ah, apesar de em breve. da Eu gente lembrei da já nossa trocar tantas conversa, figurinhas. da nossa conversa que a gente teve esses dias aí. Como é que chama mesmo? Identidade visual. Identidade visual, Então, exatamente. já tô num outro Depois, passo ali, né? depois vocês olhem lá a identidade visual da Cibele, que fui eu que fiz. Uhum. Fica o convite para vocês entrarem nas nossas redes sociais, conhecer o nosso trabalho, conhecer o trabalho também das outras parceiras, né, que estão lá no Exato. portal. E Isso. vamos fomentar essa troca
né? E Uhum. econômica também, né? Movimentando Sim. aí os negócios de cada uma. Exato. Obrigada mais uma vez pelo convite. Tô Imagina, eu bem que feliz de agradeço. continuar participando aí, né, dessa jornada aí do Portal Universo Materno em Casa. Tá bom? É isso aí. Então tá bom, obrigada, boa noite para todo mundo Boa noite. Beijo, e Carol. encerramos. Beijo, até mais. Tchau. Tchau, tchau.